Olá, meus amigos e minhas amigas. Como andam os seus conhecimentos sobre história do Brasil? Como você sairia se tivesse que enfrentar uma questão discursiva que exigisse esse conhecimento? Vamos testar? O período da chamada República Liberal é marcado por considerável polarização política entre duas agendas de desenvolvimento. No entanto, não podemos afirmar que os polos eram hermeticamente fechados. Tendo essa afirmativa como fonte de inspiração, discorra sobre o segundo governo de Vargas, 1951-1954, e sobre o governo de Juscelino Kubitschek, 1956-1961, considerando seu relacionamento com a oposição e suas contribuições para o desenvolvimento nacional. Extensão máxima 90 linhas, valor 30 pontos. Uma questão como essa, que pode ser a porta de entrada para um concurso público, por exemplo, um concurso para o cargo de diplomata, exigia de você um conhecimento aprofundado. Quais seriam os assuntos que deveriam estar presentes em sua resposta? Bom, a abordagem dessa questão traz consigo um desafio interessante, uma vez que conduz a identificar nuances mais sutis do que as encontradas entre projetos diametralmente opostos. O candidato precisa demonstrar a capacidade de fazer isso, mas nessa tarefa pode ser benéfico considerar a inclusão de um elemento central que sirva como um fio condutor e proporciona uma organização mais coesa ao argumento. Nesse contexto, a ideia de desenvolvimentismo poderia se destacar como uma excelente opção, embora a conciliação ou o equilíbrio político também pudessem servir como alternativas para estruturar o raciocínio, desde que permaneçam alinhados com a linha argumentativa esperada pela banca. Vale ressaltar que essa tese central não precisa ser explicitamente declarada nos textos, mas pode servir como um elemento condutor invisível, implícito. Ao analisar os dois governos em questão, ambos enfrentaram consideráveis instabilidades e ameaças de ruptura, mas apenas o governo de JK conseguiu concluir com êxito seu mandato. Portanto, surge a pergunta: que tipo de conciliação foi necessária para alcançar esse sucesso? Em primeiro lugar, a conciliação entre o capital nacional e o capital estrangeiro desempenhou um papel crucial. Isso implicou em um afastamento relativo da polarização entre entreguismo e nacionalismo. Não poderia deixar de citar as disputas em torno do projeto acerca do monopólio sobre a extração do petróleo e como as duas agendas, governista e oposição, tiveram comportamentos contraditórios, ao ponto de, em determinadas situações, a UDN ser mais nacionalista que o PTB. Isso, que acontece ainda durante o segundo governo Vargas, pode ser considerado um vislumbre, uma ilha, ou até mesmo uma demonstração de que, tratando-se de polarização, cega as convicções ideológicas. Lembrar que a crescente oposição na caserna, que se iniciara em 1952, ganha força e não se retrai após a morte de Vargas. JK precisará lidar com essa oposição armada e, após chegar ao poder, promoverá uma tentativa de conciliação com as Forças Armadas. Isso pode ser evidenciado pela anistia concedida aos rebeldes de Jacareacanga e Aragarças, bem como pela aquisição do porta-aviões Minas Gerais. A escolha do rodoviarismo como estratégia de desenvolvimento foi um passo significativo, especialmente para a indústria automobilística, embora tenha impactado negativamente as aspirações nacionalistas nesse setor. Entretanto, abriu espaço para o crescimento das médias indústrias nacionais. Os investimentos estatais no rodoviarismo também tiveram um impacto na integração nacional, exemplificada pela construção de Brasília. No entanto, isso também trouxe consigo a concentração econômica no Centro-Sul, o que teve sérias implicações sociais e econômicas, apesar do desenvolvimento resultante. A criação da SUDENE, em 1957, foi uma tentativa de mitigar esses efeitos. Como mencionado, reformas anteriores entre os dois governos, como a Instrução 113 da SUMOC, favoreceram o governo de JK, e isso deveria ser considerado ao abordar a questão. É fundamental que qualquer menção à política externa brasileira esteja intimamente relacionada ao desenvolvimentismo, a fim de evitar desvios do tema. Isso reforça a importância de ter um fio condutor coeso, mesmo que permaneça implícito. Portanto, ao abordar essa questão, é essencial não apenas identificar as conciliações necessárias para o sucesso do governo de JK,
mas também organizar essas informações de maneira estruturada e coerente em torno de um tema central, como o desenvolvimentismo. Isso para garantir uma resposta completa e convincente. E aí, gostou da questão? Que tal conhecer meus cursos de questões discursivas para a história do Brasil? Deixei os links na descrição do vídeo, caso tenha interesse. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.